paraxá de hoje está em Êxodo, capítulo 35. O nome dela, Ele reuniu. E começa assim: Moisés reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhe disse: Isto é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias. Mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um shabat de descanso, absoluto em honra a Adonai. Então esta paraxá, que é a penúltima de Êxodo, hoje nós vamos estudar as 2 últimas, porque elas são pequenas. Esse acontecimento surge quando? Quando Moisés retorna com as 2 tábuas refeitas. A primeira vez que ele desce, o que tinha acontecido? O povo estava fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Agora, ele desce, é véspera de Yom Kippur, então ele ordena que todos deveriam celebrar, guardar o Shabat. Primeira coisa que ele ordena. E vai dar início ao quê? A construção do tabernáculo. Esta paraxá, ela é interessante porque, se você vai lê-la sem os olhos espirituais, ela torna-se cansativa. Por quê? Porque é uma série de coisas que parece que não interessa. Olha, você faz a arca desse jeito, você corta uma madeira de acácia, você reveste ela com ouro, as roupas têm que ser desse jeito. Então você começa a ler e as pessoas têm uma preguiça muito grande de ler. E elas não entendem alguns fatores que é importante nós colocarmos hoje aqui para vocês. Em primeiro lugar, a paraxá de hoje, ela vai trazer 13 ordenanças, 13 equipamentos que deveriam estar dentro do tabernáculo. Eram 13, exatamente 13. O número 13, na gematria judaica, refere-se à palavra amor. O número 13 refere-se à palavra amor. Então, quando Deus colocou para os homens que eles deveriam fazer um lugar para ele habitar, em sua mente já ele queria colocar o amor. Cada utensílio ali tinha um propósito de trazer as pessoas para ele, pelo amor que ele tinha pelo homem. Quando o homem caiu, lá no Éden, ele, como Deus soberano, ele não poderia ter destruído todos os homens? E fez de novo, ele não poderia ter feito isso? Sim. Ele não falou para Moisés que ele ia destruir todo Israel? E começar com Moisés uma nova nação? Ou seja, ele faz o que ele acha que deve ser feito. Nós, às vezes, queremos colocar algemas em Deus. Nós, às vezes, queremos restringir o poder de Deus. E Deus simplesmente, num piscar de olhos, ele poderia fazer que todo esse sistema, esse universo desapareça. Tem alguém para reprimi-lo? Tem alguém para condená-lo? Não. Mas por que ele não faz isso? Pelo amor. Amor a nós, amor à sua palavra. E foi justamente isso que ele tenta transmitir dentro desta paraxá de hoje, que tudo ali deveria ser feito com o quê? Com muito amor, com muito cuidado, com muito esmero. Bezalel, que seria o chefe dos artífices, ele foi colocado nele o espírito de sabedoria. O homem mais sábio da terra não foi Salomão, foi Bezalel. Mas a Bíblia fala que foi Salomão. Mas se você ler aqui, Bezalel entendia de todos os tipos de artífice, de todo material que você possa imaginar. Ouro, prata, madeira, tecido,
Tudo o que a mente humana concebeu, Bezalel, ele recebeu. Porque às vezes nós pensamos um texto das Escrituras Sagradas e fazemos uma doutrina. Nós temos que ter cuidado com isso. Outra coisa, nós temos que ter respeito também pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Nós temos que recompor toda a nossa vida espiritual e recomeçar. Os exílios a qual o povo de Israel foi submetido, os exílios tiveram um propósito: fazer com que eles recomeçassem, fazer que eles começassem do zero. Ontem, no estudo de ontem, eu comentei isso. Os babilônios vieram para Israel, cercaram a cidade, invadiram a cidade, roubaram tudo, porque eles na verdade eram ladrões, saqueadores. Isso que eles eram, ladrões, saqueadores. E eles pagavam seus exércitos com o roubo, com o sangue das vítimas. Aí o que eles fizeram? Eles invadiram. Os príncipes, aqueles mais preparados, foram levados para o palácio e iriam trabalhar como funcionário público. Daniel e os outros eram o quê? Funcionários públicos da Babilônia. Aqueles que tinham preparo, aqueles que tinham habilidades profissionais, foram direcionados cada um para a sua área profissional. Aqueles que não tinham habilidade nenhuma, virou escravo. Percebe? Agora eles vão ter que retornar para ajudar. Lá na Babilônia eles tiveram que recomeçar. Quando os seus descendentes, os seus filhos e netos voltam para ajudar, eles vão ter que recomeçar de novo. Porque quando eles chegam em Judá, conforme o relato de Esdras, as cidades estavam o quê? Em ruínas. Então eles vão ter que recomeçar. E essas histórias que a Bíblia nos mostra, retratam a nossa vida. Nós temos que reconstruir a nossa vida espiritual. Todos que estamos chegando no movimento de restauração, a palavra já diz, restaurar. O que é restaurar? Restaurar não é reformar. São palavras diferentes. Reformar é fazer uma gambiarra ali, colocar uma coisinha aqui, passar uma tinta. Restaurar não. Restaurar é deixar no estado original. E que estado é esse? O estado que Deus queria que você estivesse. E a Paraxá, ela vai trazer alguns aspectos muito importantes, e o que me chama mais atenção é quando Moisés dá uma ordem. Parem de trazer o quê? Ofertas. Hoje é o inverso. Você tem que implorar. Você tem que insistir. Na época, parem de trazer ofertas. Mas por que essas pessoas trouxeram tantas ofertas? Por dois motivos. Primeiro, eles viram o que aconteceu com os adoradores do bezerro de ouro. Eles viram a mão de Deus. Segundo, eles viram a misericórdia de Deus. Deus restaurando a eles a salvação. E isso era fundamental. Esta restauração para eles era fundamental. E a gratidão fez com que eles levassem tudo o que eles possuíam para construir um lugar para que Deus possa habitar no meio deles. E hoje, infelizmente, as pessoas não percebem isso. Os líderes religiosos, eles têm que implorar para que as pessoas tenham compromisso. Elas não estão preocupadas com isso. Muitas igrejas vão fechar as portas, porque elas não têm recursos para bancar, para pagar as despesas. E cada um de nós somos responsáveis por esse acontecimento. Então as pessoas que estão assistindo,
Por exemplo, no sábado passado nós tivemos, até ontem, estava com 850 pessoas que assistiram a Paraxá. Essas pessoas que estão ouvindo, elas são responsáveis pela sua congregação. E Deus vai cobrar da mão delas o sucesso ou o insucesso. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento histórico e as pessoas não perceberam. As pragas do Apocalipse estão caindo. E eu posso dizer que a maioria das pessoas vão correr para receber o anticristo, a besta. É mais popular, é mais atrativo. Então nós temos que ter um cuidado especial. Nós temos que ter um cuidado primordial para que nós não venhamos cair nessas situações. Outra coisa, havia uma ordem muito severa no funcionamento do templo. Até as roupas do sacerdote, até as vestimentas do sacerdote tinham especificações. Hoje, nós não se preocupamos com nada. Nós não nos preocupamos com nós não temos a menor preocupação em como nos apresentarmos diante de Deus. Isso também é importante. Eu aprendi quando criança que a melhor roupa que eu tinha era para ir na presença de Deus. Hoje as pessoas não se preocupam mais com isso. Todos os cuidados que nós temos que ter com as coisas sagradas, os compromissos que nós temos que ter com Deus. Isaías 66, 23 diz: e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Se Yeshua voltasse hoje, muitas das pessoas que nós conhecemos não vão entrar no mundo vindouro, porque ela tem outros compromissos. E com certeza absoluta, um dos compromissos que ela não tem é estar na presença do Senhor. Então nós temos que mudar esse pensamento. Nós temos que mudar essa atitude. A primeira coisa que aconteceu depois do bezerro de ouro, depois que Moisés foi buscar a tábua, foi essa orientação sobre a presença de Deus no sábado. Foi a primeira coisa que Deus se preocupou. O que mais você acha nas escrituras sagradas é a palavra sábado. Você sabia disso? Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra domingo? Vocês sabem? Nenhuma. Tem um pastor que, toda vez que eu passo lá, eu dou risada. Na verdade, eu tenho vontade de dar um pescoção nele, mas eu dou risada. Está lá assim na porta da igreja. Atividades. Agora não está tendo, porque está lá. Dia tal, culto não sei das quantas. Dia tal, culto não sei das quantas. Dia tal, culto não sei das quantas. Sábado, não tem atividade. A Bíblia manda aí. Ele só no dia que Deus manda, ele não vai. Percebe a incoerência dos homens? A hipocrisia dos homens? A que ponto tem chegado a hipocrisia das pessoas? Justamente o dia que é ordenado, ele não vai. E aí vamos dizer, mas ele não sabia. Não existe uma alma vivente nesse planeta que não saiba disso. Não existe uma alma vivente que não saiba que o dia da adoração é o sábado. Não existe. Então, a gente começa a ver a preocupação de Deus para que as pessoas sejam preparadas para recebê-lo em seu corpo como um templo do Espírito Santo. Todavia, se Deus, ele vem na viração do dia, e era justamente no sábado que ele se apresenta, e a pessoa nesse dia está fazendo outras coisas, aquele corpo não vai receber o Espírito Santo, naturalmente, óbvio. Por quê? Nós vemos um caso característico quando Yeshua está em Betânia, na casa de um amigo chamado Lázaro,
E ele tem duas irmãs. Uma sentou e começou a ouvi-lo. E a outra estava preocupada com o que mesmo? Vocês se lembram? Com os afazeres da casa. E ainda achou ruim que a irmã estava fazendo o quê? Ouvindo Jesus. Percebam a incoerência. E ela levou o quê? Quando ela reclamou. O que Jesus disse para ela? Vocês lembram? O que ele disse? Lembram? Ela, Maria, escolheu a melhor parte. Ou seja, você escolheu a pior. E qual é a pior parte? Não servir a Deus, não escutar. Olha o privilégio que elas tiveram de ter na sua casa Jesus. Todavia, se preocupou em correr atrás do quê? Dos seus próprios interesses. Quando nós iniciamos o nosso culto, o primeiro convidado a estar conosco, quem é? Jesus. Porque ele diz, onde estiver quantos? Em meu nome, eu ali estou. Todavia, aqueles que não estão, tem aquele espírito da outra irmã que está mais preocupado com o seu dia a dia, com as suas coisas. É natural, nós temos que respeitar certas situações que nos impedem de estar na presença de Deus. Doença, uma viagem inesperada, coisas parecidas. Agora, negligência é um pecado mortal. Porque o negligente, ele faz opção do quê? De não ir. Ele é negligente. Ele é rebelde. Ele está na rebeldia. E depois ele corre quando vem o problema e ele quer o quê? Irmão, ora por mim, que eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema. A primeira resposta que eu tenho que dar é o seguinte. Primeiro, a Bíblia já tem uma resposta para o seu pedido de oração. E qual que é a resposta bíblica? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora a pessoa está preocupada só em resolver os seus problemas pessoais, só em resolver as suas situações. Ele não está preocupado com as coisas de Deus. Para que você esteja sentadinho aí, alguém teve que limpar isso aqui. Alguém teve que colocar essa cadeira aí. Alguém teve que tirar dinheiro do bolso para pagar essa luz. Para comprar aquela água. Então alguém se preocupou para que você tenha um bem-estar. Não caiu do céu. Alguém se preocupou. E se alguém se preocupa em dar o melhor para você, por que você não se preocupa em dar o melhor para Deus? E justamente essas duas parashiotes, essas duas porções, elas têm esse propósito. Orientar as pessoas a fazer o melhor. Então Deus inspirou Bezalel para que eles fossem capazes de fazer o melhor. E ele ensinou os demais. E Deus também ordenou, olha, a roupa do sumo sacerdote, eu quero que ele esteja assim. Para que ele esteja na minha presença desta maneira. Percebe? Lembro de uma parábola que Yeshua conta de um rei que iria casar o seu filho. E ele mandou chamar toda a elite da cidade. E a Bíblia fala que cada um fez o quê? Deu uma desculpa. Não vamos citar as desculpas porque a gente quer avançar um pouquinho mais. E o mordomo chegou para o rei e disse, olha, cada um disse uma coisa, não veio. Aí ele diz, vá aonde? Às vielas, aos valados e convide todo mundo. Vamos fazer aqui um parênteses. Quem era a elite que foi chamada? Primeiro, os judeus. Eles não quiseram vir. Quem que é a ralé? Nós. O povão. Que não estávamos na aliança. E aí nós aproveitamos. Pode uma bênção, né? Se você vir convidar para orar, ninguém vê. Mas se for para fazer uma boca livre, lota.
Ah, uma boca livre com o rei, é lá que nós vamos. E encheu aquela pobreza, todo mundo, aquela bênção, todo mundo foi comer. O filho do rei vai casar, deve ter coisa boa, né? Quando o rei entrou na sala, o que ele viu? Ele olhou para todo mundo. E ele viu que tinha um que não tinha o que? As vestes nupciais. Ou seja, não estava vestido adequadamente para estar naquele lugar. Eu não estou falando de roupa. Estou falando de vida espiritual. Muitas vezes nós estamos maltrapilhos espiritualmente. A nossa espiritualidade é totalmente o quê? Descompensada, totalmente desengarçada, tudo o que você possa imaginar. Mas para estar na presença de Deus, nós temos que estar o quê? Alinhados. Então essa paraxá, ela mostra justamente isso. O amor de Deus para conosco, para que nós possamos ter o quê? O melhor. Todavia, nós temos que também dar o que para Deus? O melhor. Quando você começa, durante o período de um ano, a ouvir a paraxá, você vai começar a entender os mistérios que estão aqui dentro. Não é um livro de história, é um livro de códigos, um livro de mistérios. E esses mistérios, Deus vai falar com cada um de você, individualmente. Só que só vai conseguir falar com você se você abrir os seus olhos da fé. A maioria das pessoas são cegos. O cego Bartimeu ficava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava. E os discípulos ficaram irritados com aquilo. E Yeshua olha para ele e diz: o que você quer que eu faça? Coisa mais óbvia. O que um cego quer? Uma pergunta meio fora de propósito. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Eu estou enxergo. Você sabe por que você não recebe as bênçãos de Deus? Porque você só fica clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas você não especifica o que você quer. Vós não recebeis porque não sabeis pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então as pessoas precisam aprender a achar as coisas, o tesouro escondido. Outra parábola também muito interessante é a parábola da joia preciosa. Um homem descobriu que em um certo local tinha o quê? Uma joia de um valor inestimável. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, para pegar aquela joia preciosa. Mas não é estranho isso? Por exemplo, eu descubro que na casa do Jadeilson, enterrado, tem um tesouro. Aí eu vendo tudo que eu tenho, vou lá e compro a casa porque eu quero ficar com o tesouro. Isso é honesto? Não é estranha essa parábola? É estranha. Sabe por que é estranha? Porque a gente não conhece a história no seu contexto. Em Israel, quando você tinha dificuldade, você vendia a sua propriedade para alguém. E quando completasse 50 anos, aquela casa teria que voltar. Quando completasse o jubileu, aquela casa teria que voltar para você. Lá não se poderia vender a terra eternamente. Tinha um período de 50 anos. Aquela joia preciosa que estava naquele terreno, que aquele homem resolveu comprar, aquela terra era dele, por direito. Só que ele não queria esperar os 50 anos do jubileu. Então o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o que era dele. Essa joia é a salvação. Você sabe que você tem essa salvação, mas você precisa vender tudo que você tem. O seu orgulho, a sua soberba, a sua cobiça,
Todos os pecados que você acaricia, você tem que vender. Para poder comprar o que é aquilo que lhe é por direito, que é a salvação. Então as pessoas às vezes não entendem as parábolas. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento básico do que da palavra de Deus. Uma coisa interessante. A Bíblia, ela não tem uma contradição. Ela tem má interpretação das pessoas. Quando você pega a Bíblia no seu contexto geral, se você lê só de Gênesis a Malaquias, você não vai entender a palavra. Você vai ficar confuso. Se você lê de Mateus a Apocalipse, você vai ficar confuso. Mas se você lê de Gênesis a Apocalipse, e através de um estudo profundo, você começar a buscar, e começar a ver que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que esta paraxá de hoje, ela está falando que Deus quer habitar dentro de você. E que dentro de você tem que ter 13 princípios. E esses 13 princípios, eles são fundamentais para que o Espírito Santo possa habitar na tua vida. E hoje eu faço uma pergunta para você e responda para você. Você acha que o Espírito Santo iria se sentir bem dentro de você? Será que tem espaço para ele? Será que existe um lugar para ele na tua vida? Quais são os seus interesses? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Nós lemos em Êxodo capítulo 40, no versículo 16. Moisés fez tudo de acordo com o que Jeová ordenou. Perceba. Moisés fez tudo de acordo com o que Jeová ordenou. Não adianta você querer ajudar a Deus. Por mais absurdo que possa parecer, por mais complexo que possa parecer, não adianta você dizer, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer do meu jeito que dá certo. Não dá certo. Faça do jeito que o Senhor ordenou. Faça da maneira que ele ordenou. No versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Moisés era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ele, e a glória de Jeová preenchia o tabernáculo. Quando a nuvem era retirada de cima do tabernáculo, o povo de Israel prosseguia com a viagem. No entanto, se a nuvem não fosse removida, eles não continuavam a viagem até um dia que a nuvem fosse removida. Pois a nuvem de Jeová estava sobre o tabernáculo durante o dia, e havia fogo na nuvem à noite, para que toda a casa de Israel pudesse vê-la em suas viagens. O que significa isso? Quando o Espírito do Deus vivo está dentro de você, você não consegue viajar por aí, seguir os seus caminhos. Quando o Espírito do Senhor está dentro da tua vida, você não consegue sair para lugar algum. E aí você vai sentir o que Davi sentia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver uma alegria no teu coração. Você não tem que vir aqui só porque você sente a necessidade ou porque você gosta, não. Você tem que vir porque você tem alegria, te dá prazer, te enobrece a tua alma. Então, nós encerramos hoje aqui a paraxá do livro de Êxodo, as paraxiotes do livro de Êxodo. E a partir da semana que vem nós vamos entrar no livro de Levíticos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, para que possamos continuar nessa jornada. O livro de Levíticos é importante, irmãos, mas eu gostaria que vocês lessem também. Porque quando você lê, você pode compreender coisas que aqui a gente não tem tempo para isso. Tá?
A paraxá da semana que vem, ela vai de Levítico capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 26. Amém?